Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso curso de resolução de exercícios de Direito Administrativo. Estamos tratando da Lei 8666 dos contratos administrativos. Iniciamos ali a partir do artigo 54. Estamos fazendo a nossa leitura da nossa lei e voltaremos e retomaremos de onde paramos ontem. Então, eu vou abrir aqui o quadro. Os senhores receberam a segunda parte, que é a última sessão, que vai tratar da rescisão dos contratos. E os senhores, caso queiram, né, é uma sugestão, os senhores deverão imprimir todas aquelas páginas, porque eu esquematizei cada artigo em uma página. Então, vai ficar mais fácil. E depois de algum tempo, os senhores aí folheando, os senhores vão ficar mais familiarizados com as disposições, cada um das seções do capítulo 3. E também os senhores vão ter uma visão espacial da lei. Porque essa lei a gente demanda um tempo e precisamos assim de ter algumas estratégias para memorizá-la. O Renato chegou, vai participar. O mais interessante é que, para estudar contratos administrativos, que é um dos tópicos dos editais, só basta você memorizar todos os artigos da 866 pertinentes, artigos 54 a 80. Oi, Renato. Boa noite. Tudo bem? Oi, Joaquim. Tudo bem, professor? Desculpa. Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Então, Renato, eu estava aqui retomando a nossa aula de ontem, que iniciamos os contratos administrativos. Renato, como eu disse para a Norma, para a Elisa, esse ponto do edital, esse ponto do direito administrativo, contratos administrativos, para uma primeira fase, você tem que vencer os artigos 54 a 80 da Lei 8666. Basta. Você vai vencer o tópico contrato memorizando estes artigos. Como a Lei 8666 ela é conhecida como uma lei, enfim, difícil, nós precisamos de ter estratégias, outros mecanismos para nós memorizarmos essas disposições. Então, com vistas a atingirmos este objetivo, eu reescrevi os artigos esquematizados, daquela forma que eu faço quando eu ministro aqueles cursos dos códigos de normas. Você se lembra do nosso Código de Normas do Paraná? Que eu fiz artigo por artigo, quando iniciamos o ano passado. Depois fiz o Código de Normas de Alagoas. Enfim, fizemos aí algumas partes do Código de Normas de Santa Catarina. Nós temos que vencer, memorizar essas disposições. E eu vou sugerir, então, que os senhores imprimam aquele material que eu lhes enviei. Cada artigo está numa dessas folhas. E os senhores vão observar que alguns artigos são facílimos, outros artigos nem tanto. Mas esses artigos que são mais densos, com mais informações, são os artigos que os senhores vão estudar na hora da prova. E aí, os senhores vão marcá-los aí com as etiquetinhas. Um exemplo desses artigos que são mais dificultosos, artigo 57, da duração dos contratos. Então, a gente marca estes. E os senhores vão observar que estes artigos,
eles, na verdade, acabam se tornando simples quando organizamos o nosso estudo. Nós sabemos que os contratos, eles não podem ser de duração indeterminada. Eles vão ter sempre um prazo, um tempo de duração. E ele tem uma regra geral. E qual é a regra geral? A vigência dos créditos orçamentários. Essa regra geral, ela comporta 4 exceções. Os projetos contemplados na PP, no plano plurianual, esse é o primeiro. Aqueles serviços contínuos, e qual é o limite? 60 meses, prorrogável por mais 12 meses, nos termos do parágrafo 4º. Terceira exceção, aluguel de equipamentos e utilização de programas, cuja duração será de até 48 meses, e as hipóteses do artigo 24. Pronto. Já sabemos aí o núcleo do artigo 57. É isso que nós precisamos ter para a nossa prova. Com nosso estudo, a nossa familiarização cada vez maior com a lei, com as disposições da 866, pertinente aos contratos, nós já vamos aí especificando o parágrafo 1º, né, que os prazos de início, de conclusão e de entrega, eles podem ser prorrogados, havendo alguns motivos. Nós vamos aparando as arestas. Então, eu tenho aqui comigo a Lei 8666, tenho um material que eu vou compartilhar aqui com os senhores a partir de agora, que eu lhes enviei. Área do trabalho. Vamos lá. E nós vamos, Renato, isso que nós fizemos ontem, nós vamos dividir o nosso tempo em a leitura esquematizada dos artigos, que hoje seremos mais ágeis, e a resolução dos exercícios. Vamos lá. O quadro está aqui. Agora vai ser mais rápido. Inclusive, eu acho que nós já estamos a terminar. Ó, vou compartilhar aqui com os senhores. E caso os senhores queiram, os senhores tenham a tela do computador dos senhores no arquivo. É importante que os senhores tenham o material aí na mão. Não sei se os senhores observaram, mas os senhores estão tendo material aí para a prova oral dos senhores. Os senhores já estão se organizando. Os professores, eles nunca vão dizer para vocês que basta estudar as regras, porque eles acham que é uma forma de desmerecer o curso, a parte de contratos no direito administrativo. Mas não, basta vocês estudarem essa lei. Nós vimos ontem, voltando aqui, no capítulo 3, as disposições preliminares, artigo 54, falamos sobre cada um dos artigos. Se os senhores observarem, no início de cada uma dessas folhas, eu coloquei o tópico, que é o artigo. Primeiro, o artigo 54, ele traz quais são as regras que se aplicam ao contrato administrativo. Bem, aquelas regras do instrumento, trazidas no instrumento. Aquelas outras do direito público, do regime jurídico administrativo. O que caracteriza esse regime? Eu disse aos senhores, caracteriza o fato de, em um dos polos subjetivos, estar o Estado. E quais as regras que aplicar-se-ão supletivamente? As da teoria geral dos contratos, e nós fomos lá no Código Civil, e as disposições pertinentes do direito privado, boa-fé objetiva, aqueles institutos. Nós temos o 55, cláusulas necessárias. O 56, garantias. O 57, tempo, duração. O 58, são prerrogativas. O 59, hipóteses em que se tem a nulidade. O 60, já fala sobre lavratura. Já estamos na seção 2, formalização dos contratos.
os 61 elementos que devem constar obrigatoriamente nos contratos. Quando vamos lavrar aí um instrumento particular, nós temos que ter alguns elementos. Quando vamos lavrar a escritura pública, nós temos outros elementos. Em que hipótese é obrigatório ter um instrumento de contrato? Quando tivermos concorrência, tomada de preço, dispensa e inexigibilidade nos limites dessas modalidades. O instrumento facultativo será facultativo quando puder ser substituído por outros instrumentos hábeis. Carta-contrato, nota de empenho. 63 são direitos dos licitantes, dos interessados. Os senhores entenderam como eu bolei? 64, por fim, é o último, que nós vimos ontem, que a administração pública, a APU é a administração pública, ela vai convocar aqueles contratantes para assinar o termo, aceitar o instrumento, retirar o instrumento. E, por fim, temos os parágrafos. A seção 3, que nós inauguramos agora, então vamos passar por ela. Vamos aqui, seção 3. A seção 3, ela se inicia no artigo 65. Ótimo, vamos lá. Então, como nós agora deveremos ler o artigo 65. O artigo 65, ele vai trazer as hipóteses em que é possível a administração alterar, ou melhor, as situações em que pode a administração alterar os contratos. A seção 3, especificamente, ela vai tratar da alteração dos contratos. O regime jurídico administrativo, os senhores já sabem, ele autoriza a administração confere à administração algumas prerrogativas. Uma dessas prerrogativas é a alteração unilateral. Então, essa alteração unilateral, ela advém do regime jurídico próprio a que se submete os contratos administrativos. Unilateralmente pela APU. Então, os senhores podem, seguindo aqui, os contratos. Houver modificação do projeto, das especificações, para melhor adequação técnica. Essa é a primeira situação. Ou então, quando houver modificação do projeto, não, essa é a primeira, ela vai ser unilateralmente pela administração. Segundo, houver modificação do projeto, das especificações. E quando for a necessária modificação do valor contratual, acréscimos, diminuições quantitativas em decorrência nos limites da Lei 8666. Primeira parte do artigo 65 são as hipóteses em que a administração pode alterar unilateralmente. Necessária modificação do valor por ter havido em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do seu objeto. Os senhores se lembram que nós tínhamos para bens e para serviços e para fornecimento 25 para cima, 25 para baixo. E para obras, 50 para cima. Se lembram disso? Que essa é uma regra que todo contrato, se você firmar um contrato com a administração, saibam, senhores, que essa regra já está, os senhores já se submetem a esta regra. Então, se houver essa alteração, é necessário a administração pública alterar unilateralmente o valor do contrato. Por isso, ela se adequa àquela outra à situação de exigência ou então de diminuição. Agora, acordo entre partes. Substituição de garantias, sempre. Nós vimos aí nas questões que nós resolvemos ontem que a administração não pode unilateralmente substituir a garantia. A existência da garantia é um ato discricionário da administração. Mas se ela decidir pela garantia, obrigatoriamente ela deve constar no ato convocatório, no edital, e cabe ao contratado escolher qual garantia.
Mas essa escolha está estampada, essas opções está estampada onde? Na própria lei. Ele pode oferecer uma outra garantia que não aquelas 3 hipóteses? Não. Ele tem que escolher aquelas garantias. Regra geral, até 5%. Se for aquelas mais complexas, serviços mais complexos, em que há riscos financeiros maiores, até 10%. Então, substituição da garantia. Ótimo. De grande vulto, não é, professor? Isso, de grande exatamente. vulto. Aquela é outra regra. Substituição da garantia, modificação do regime de execução, do modo de fornecimento, modificação da forma do pagamento. Aí vocês têm que nascer. Imposição, circunstância superveniente, sempre mantido o valor inicial atualizado, vedada antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado, sem a contraprestação. E a letra D, para restabelecer a relação entre as partes, entre os encargos do contratado e a retribuição da administração. Então, a administração paga, retribui, e o contratado, ele entrega o objeto. Para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento. Então, ela pode ser, em comum acordo, restabelecer a relação inicial. Qual é o objetivo desse restabelecimento? O objetivo é manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Equilíbrio econômico-financeiro inicial. Em quais situações? Esse acordo ele pode ser feito sempre, em qualquer situação? Não. Ele está vinculado, ele está adstrito a alguns eventos. Quais são eles? Os fatos imprevisíveis, e nós temos que sabê-los. Vamos lá. São 5. Fatos imprevisíveis ou previsíveis, cujas consequências são incalculáveis, são retardadores ou impeditivos da execução. Força maior, caso fortuito, fato do príncipe, configurando a área econômica extraordinária ou extracontratual. Daqui a pouco eu vou ler uma doutrina sobre esses institutos, fato do príncipe, área extraordinária, econômica extraordinária e extracontratual. Então, nós vamos ter o contrato sendo alterado ou unilateralmente ou em comum acordo. Unilateralmente para A e B. Em comum acordo nessas 4 hipóteses. Substituir garantia, modificar regime de execução, modo de fornecimento, modificar a forma de pagamento e restabelecer a relação administração contratante com o objetivo de se manter a equação econômica financeira inicial. O contratado, ele é obrigado a aceitar. E aqui que nós temos aquelas regras, né, que acabamos de mencionar. Acréscimo e supressão de obras, serviços e compras, mais 25, menos 25, do valor inicial do contrato atualizado. Sempre nós temos aí qual é o pressuposto, qual é o critério, sinal o contrato atualizado. E a exceção, eu coloquei regra especial. Então, quando os senhores imprimirem, os senhores aí podem marcar regra especial. A regra especial, ela é só para reforma. Então, guardem a palavra reforma e 50% de acréscimo. A regra geral, eu tenho obras, genérico, serviços e compras, mais 25 e menos 25. Agora, se for reforma de edifício e de equipamento, mais 50%. Esse é o parágrafo primeiro. Esse é muito importante, nós vamos decorar agora. Os senhores viram como ficou mais fácil quando nós esquematizamos o artigo? E eu já estou passando aqui para nós não termos o tempo de passar aqui no quadro, de tirar a foto. Então, já vamos fazer por aqui. E os senhores depois terão que imprimir e os senhores vão decorar todas essas disposições. O aumento ou a diminuição nunca pode exceder os limites. Isso é interessante. Essa variação para cima e para baixo,
ela pode ser feita pela administração dentro daqueles limites. Mas, se as partes concordarem, elas podem firmarem novos limites. Então, é isso que nós temos aqui no parágrafo 2º. Vamos ler acompanhando aqui. Nenhum acréscimo ou supressão pode exceder os limites estabelecidos, salvo as supressões. Aqui faltou isso. Isso que é interessante. Não é qualquer aumento, porque isso feriria aí a licitação. É só a supressão. Os senhores entenderam que a supressão ela não fere a licitação? É claro, se a pessoa for comprar mais, a administração for comprar mais do contratante, isso fere a licitação. Claro. Então, elas podem acordar em menos, em suprimir, mas não em acrescer. Faltou aqui eu colocar a palavra suprimir por acordo das partes. Então, os senhores, por gentileza, os senhores completem como eu vou fazer aqui, ó. O inciso 2, salvo, o inciso 2, suprimir apenas. É porque aqui nós vamos aos poucos suprimir. É só o suprimir. E os senhores observaram como é pedido as questões. Olha como eu fiz. Vocês entenderam? Eu escrevi no papel, na folha, deixa eu voltar aqui, só para vocês observarem como eu fiz. Ó, assim, escrevi suprimir. 2. O que eles podem acordarem? O que eles podem acordar? Eles podem acordar a supressão, mas nunca um aumento. Ótimo. Então, vamos voltar lá para o nosso quadro. Esse é o parágrafo 1º. O parágrafo 3º diz que, vamos seguindo aqui, se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, eles serão fixados mediante acordo entre as partes. Ótimo. Não contemplado preço unitário das obras ou serviços, então os valores serão fixados mediante acordo entre as partes. Os preços unitários, obras e serviços. O parágrafo 4º ele diz o seguinte, havendo a supressão nas obras, serviços e compras, se pela administração o contratado já tiver adquirido ou colocado no local do trabalho aqueles materiais, estes deverão ser pagos pela administração, sendo o custo de aquisição regularmente comprovado e monetariamente corrigido. Então, temos que ter em mente o custo, a correção e indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, regularmente comprovados. Ótimo. Quaisquer tributos, encargos legais que tenham sido criados, alterados ou extintos, e ainda a superveniência de disposições legais após a proposta, a apresentação da proposta, criados tributos ou disposições legais. E estes tributos e essas disposições legais, eles impactam, eles têm repercussão nos preços contratados, aí nós vamos ter uma revisão dos contratos para mais ou para menos. Esse é o parágrafo 5º. Vamos adiante. Vamos lá. Parágrafo. Ele na hora que a gente coloca a alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, em se havendo, a administração ela vai restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial. Ótimo. Alteração unilateral do contrato, em que aumente os encargos, a administração vai restabelecer. E, por fim, a variação, eu coloquei o tiozinho, significando variação. Variação do valor do contrato. Essa variação do valor do contrato para fazer face ao reajuste de preços previsto no contrato, atualizações, compensações, penalizações financeiras, decorrendo das condições de pagamento nele previstas, bem como empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do valor corrigido, não caracterizam a alteração do mesmo, não podendo ser registrados por simples apostila, dispensando o aditamento. Então, a minha letra aqui não está muito boa, eu vou até reescrever essa parte com uma letra um pouco melhor. Então,
Se houver variação do valor contratual para fazer face a reajuste de preço, atualizações, compensações, penalizações financeiras, empenhos, não vou fazer aditamento. Eu vou fazer apostila, uma simples apostila. Estamos já terminando, vamos lá. Da execução dos contratos. Então, aqui o artigo 66, ele vem falando como devem ser executados os contratos. Os contratos, eles devem ser executados fielmente pelas partes, nos termos das cláusulas avançadas e das normas da 8666. E as partes, seja tanto a administração quanto contratante, eles vão responder pela inexecução total ou então inexecução parcial. Esse é o 66. E o 66A, ele vem falando o seguinte: algumas empresas, as empresas mencionadas no artigo 3º, parágrafo 2º, 5º, artigo 3º, parágrafo 5º, 2, elas obrigatoriamente devem manter a reserva de cargo nas hipóteses. Elas devem reservar cargos para aquelas pessoas portadoras de deficiência, para os reabilitados, e ainda elas têm que cumprir as regras de acessibilidade. Então, por exemplo, eu fiz aqui desse jeito. Vou mostrar para vocês como eu quero que os senhores trabalhem aqui nesse material. Ó, deixa eu mostrar para os senhores. Ó, tá vendo como está aqui? Então, eu vou colocar empresas, eu vou fazer um quadradinho, reserva de cargo, vou puxar 3 setas assim. Eu quero que vocês completem aí. Vocês estão entendendo? Para que os senhores assim memorizem. Eu quero ajudá-los a memorizar aí. As empresas farão reserva de cargo em 3 situações. É isso. E o parágrafo único desse artigo 66A, ele diz que a administração fiscaliza o cumprimento desses requisitos, tanto nos serviços quanto nos ambientes de trabalho. E aí os senhores vão fazer aqui o parágrafo único. Dessa forma, os senhores vão esquematizar, porque os senhores têm que memorizar essas disposições. O artigo 67. Na execução do contrato, o contratante ele é obrigado a manter um representante. Então, vamos lá. A execução deverá ser acompanhada. Não é essa parte específica. Isso que eu falei é verdade, mas antes disso, ele fala no 67. A execução do contrato, eu vou compartilhar aqui com os senhores de novo. Share screen. E depois nós vamos lá para as nossas questões, hein? Na execução do contrato, é imprescindível, a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. Então, na execução do contrato, vamos ter um representante da administração, esse representante da administração acompanha, fiscaliza a execução do contrato. E pode haver a contratação para assisti-lo ou para subsidiá-lo. E esse representante da administração pública, ele vai anotar em um livro próprio as ocorrências na execução daquele contrato e determinar a regularização em se constatando faltas e defeitos. Não é isso? Isso diz o parágrafo 1º. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução, determinando que for necessária a regularização das faltas ou defeitos. Essas decisões, essas providências que ultrapassarem a competência daquele representante devem ser solicitadas aos superiores do representante para que eles tomem as medidas cabíveis. Ótimo. Então, vamos adiante. Vencemos mais um artigo. Aqui, 68, é o preposto. Então, se de um lado nós temos um representante da administração, se tratando de administração, no lado da administração, do lado contratado, nós vamos ter um preposto. E o que o preposto ele faz? Ele representa o contratado. Além do mais, ele só pode ser um preposto que for aceito pela administração pública. Então, o contratado manterá
um preposto no local, esse preposto representa o contratado e ele deve ser aceito pela administração. Artigo 68. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou do serviço para representá-lo na execução do contrato. E o 69 fala o quê? Obrigações do contratado. Então, aos poucos, nós vamos vencendo as disposições. Ele tem por obrigação reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir o objeto que apresente vícios, defeitos, incorreções. E essas medidas serão feitas às expensas dele, contratado. No todo, no total ou em parte. Porque pode haver incorreções, vícios, no total ou em parte, não importa. 69 são obrigações do contratado. Ótimo. 70. Qual é a responsabilidade do contratado? Responsável por danos que ele, contratado, cause à administração e terceiros. E o fato, nós vimos isso já numa questão, o fato de haver uma fiscalização e o acompanhamento por um órgão público, da administração pública, não vai excluir e não reduz essa responsabilidade. Ainda nós temos outras responsabilidades do contratado. Nós temos uma responsabilidade geral, que é no artigo 70, e agora a responsabilidade específica, vamos dizer assim. Ele responde pelos encargos, todos eles, trabalhistas, previdenciário, fiscais e comerciais. E tem uma diferença, e essas diferenças elas são apontadas no parágrafo 1º e no parágrafo 2º do artigo 71. Qual sejam? Os trabalhistas, fiscais e comerciais, eles não são transferidos para a administração. Eles não se transferem, eles não oneram o objeto, eles não restringem o uso e eles não restringem a regularização, inclusive perante o RI. Ponto. E agora o previdenciário? Ah, não. É diferente. O único, previdenciário. Nesse caso, a administração pública vai responder solidariamente pelos débitos previdenciários que, porventura, não tenham sido satisfeitos pelo contratado. E aí nós temos a fundamentação legal, 8.212, artigo 31. Pode haver subcontratação? Ah, sim. Sim, o contratado ele pode subcontratar partes, obra, serviço, fornecimento, até o limite admitido pela administração pública. Pode haver subcontratação. E artigo 73, vamos falar sobre o recebimento do objeto. Nós, quando formos receber o objeto do contrato, nós podemos recebê-lo de forma provisória ou de forma definitiva. E a depender da natureza, nós vamos ter regras específicas para o recebimento provisório ou para o recebimento definitivo. A primeira situação é em se tratando de obras e serviços. Essas obras e esses serviços, objetos da contratação, objetos do contrato, eles podem ser recebidos provisoriamente ou definitivamente. Se for uma obra e serviço, como ele é recebido provisoriamente? Ah, nós sabemos aqui. Então, vamos lá no inciso 1 do 73. Nós temos que ir seguindo aqui. Responsável pelo acompanhamento e fiscalização. Nós não temos um responsável, nós temos um preposto junto ao contratado e nós temos um responsável na administração. O responsável, então, recebe provisoriamente acompanhamento e fiscalização. E qual é o instrumento que ele se utiliza para receber aquele objeto? Ah, é o termo circunstanciado. Esse termo circunstanciado ele vai assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. Então, o contratado, ele comunica à administração da entrega da obra e do serviço e, provisoriamente, o responsável vai receber aquela obra e aquele serviço mediante um termo circunstanciado. E o prazo, então, é de 15 dias 15 dias que deve ser feita a assinatura, em até 15 dias da comunicação feita pelo contratado. Ótimo. Definitivamente, quem recebe uma obra ou serviço? Um servidor ou a comissão que tenha sido designada pela autoridade competente.
Como? Qual instrumento? Termo circunstanciado. Também deve ser assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação e vistoria, ou então vistoria que comprove a adequação do objeto. Ótimo. Sempre observado o disposto no artigo 69. O artigo 69, nós já falamos, diz que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir, substituir, no total ou em parte, às suas expensas, o objeto do contrato tem que se verificar em vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Ótimo, sempre isso. Ok, então, obras e serviços, o prazo é 15 dias no provisório e no outro, ele não fala especificamente, ele simplesmente fala após o decurso do prazo de observação ou de vistoria. Ótimo. E se for compras e locação? Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, só isso. E definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material e consequente, eu coloquei subsequente, está errado, consequente à aceitação. Parágrafo 1º. Se se tratar de recebimento de aquisição, de equipamentos de recebimento provisório ou definitivo, aquisição de equipamento de grande vulto. O recebimento far-se-á mediante termo circunstanciado, mediante recibo nos demais casos. Então é isso, eu coloquei recebimento de aquisição de equipamentos de grande vulto, termo circunstanciado. Recebimento, outros casos, recibo. Ótimo. O parágrafo 2º. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil e nem ético profissional, dentro dos limites estabelecidos na lei e no contrato. Continuamos aqui no artigo 74. Quais são aquelas hipóteses em que se dispensa o recebimento provisório? Nós temos todas essas hipóteses. Gêneros perecíveis e alimentação preparada, serviços profissionais, obras, serviços previstos no 23A, e aí eu trouxe quais são eles, 23, aparelhos, equipamentos, instalações. Vamos lá no 23A. Eu vou compartilhar aqui a Lei 8666 com vocês. Lei 8666, artigo 23. Espera aí. Vou voltar aqui. Ixi, espera aí. Artigo 23, 6, 12. Obras e serviços, não há recebimento provisório. 23, inciso 2, para compras e serviços não referidos no inciso 1, a linha A, no valor de até R$80 mil. Obras e serviços de valor até R$80 mil, desde que não se componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Ótimo. Então, R$80 mil é o limite. Deixa eu voltar aqui. Espera aí. Artigo 74, né? 71, 72, 73, 74. Ótimo. Compartilho com os senhores. Vou falar agora, daqui a pouco, tá? Não falei ainda não. Estou passando aqui os artigos ainda. Ok. Gêneros perecíveis, alimentação preparada, serviços profissionais, obras e serviços, no valor de até 80 mil, exceto, faltou aqui a palavra exceto, aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Parágrafo único, o recebimento mediante recibo. Vamos lá para o 75 agora. O 75, ele vem falando que as despesas por ensaios, testes e provas
fica a cargo do contratado, a não ser que seja excepcionado no edital, o convite ou no ato normativo. E o 76, por fim, para nós encerrarmos essa nossa leitura, a administração pública vai registrar obras, serviços e fornecimento, obras, serviços e fornecimento que tenham sido em desacordo, apresentados em desacordo com o contratado. Nós ficamos agora só por mais uma sessão que nós vamos fazer no momento oportuno. Agora, eu vou pedir para que os senhores abram aí as questões e que nós vamos para a questão 11. Questão 11. Questão 11. Esse esquema que eu mostrei para os senhores, ele não é um esquema definitivo. Ele é um esquema que ele vai ser melhorado. Os senhores vão trabalhar nesse esquema. Os senhores vão melhorar o esquema. Os senhores querem, talvez, fazê-lo menor, resumi-lo, colocar, por exemplo, 4 artigos em cada página. Ótimo. Os senhores poderão fazê-lo. Antes de nós começarmos a resolver os exercícios, eu quero apresentá-los aos senhores uma ferramenta que eu acho assim, super importante. Eu gosto muito. Não sei se os senhores já o conhecem. Eu vou mostrar aqui. Essa ferramenta eu conheci já há bastante tempo e eu acho ela fantástica. Ele se chama Leiturix. Então, você vem aqui no Leiturix. Eu acho essa ferramenta muito bacana. Eu vou na área do assinante, eu sou assinante dessa ferramenta. E aqui, você, por exemplo, eu vou na magistratura estadual. Isso aqui, para mim, funciona demais. Eu acho interessante o seguinte, estudar para concurso tem um pouco a ver também com autoconhecimento. Você tem que se conhecer e saber o que funciona para você. Correto? Porque, às vezes, uma coisa que para mim funciona, não funciona para a Evisa, não funciona para a Norma. Às vezes, outra coisa que funciona para o Renato, não funciona para mim. Então, vocês vão aí na caminhada de vocês têm que tentar, no sentido de tentativa, o que há. Eu acho esse Leiturix, para mim, funciona assim, absurdamente, funciona muito. Então, eu vou aqui, por exemplo, lá no administrativo, direito administrativo, temos a lei de licitação. O que funciona para mim? O que eu vejo que para mim memorizar lei funciona. Eu fazer esses esquemas, ou então o esquema, a lei esquematizada, eu explodindo aquele artigo da melhor forma possível, eu tirando todas aquelas remissões, eu acho as remissões assim péssimas, é difícil entender um artigo quando ele faz muitas remissões, o que consta, eu tento explodir as remissões, deixar aquilo ali o mais claro possível. E depois eu faço a leitura aqui no Leiturix, por exemplo. Eu não gosto nessa velocidade. Eu vou falar para vocês a velocidade que eu faço. Essa aqui, eu vou aqui no 6. Mas isso só funciona também se vocês estiverem repetindo muito, com muitas repetições. Durante uma semana, você repete isso aqui toda hora que você quiser mesmo, né? Como, por exemplo, dos contratos, nós temos aqui 7 minutos, essa primeira parte, e 6 minutos. Então, você consegue ler toda essa lei, nessa velocidade 3, em 13 minutos. É muito rápido. Então, você consegue ler essa parte dos contratos, no máximo em 15 minutos. E você seguindo aqui pelo esquema, ao invés de você seguir por aqui, você vai seguindo aqui pelo esquema. E você passa cada um dos artigos e vence a lei em 15 minutos. Você consegue vencer um ponto de administrativo em 15 minutos, um ponto complexo. Então, isso confere aí, enfim, quem se utiliza da técnica, uma vantagem muito grande na hora da prova.
porque na hora da prova nós temos que fazer a nossa revisão. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês, para que os senhores observem e, enfim, para mim funciona muito bem. Dos contratos. Os contratos administrativos de que trata essa lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos dispensa. Professor, eu não sei se eu estou surda, mas eu não estou ouvindo nada. Não é melhor aproximar o microfone do aparelho de som? Melhorou? Ó, vou parar aqui. Eu não sei, isso é muito pessoal. Deixa-me sair daqui e voltar aqui para conversar com os senhores. Mas para mim, eu vou falar para os senhores. Depois que isso em toda lei que eu faço, que eu tenho esse esquema, e que eu faço essas leituras pelo Leiturix, eu consigo visualizar todos os esquemas que eu faço aqui. Então, isso, para mim, em termos de memorização, é muito eficaz. E os senhores têm que repetir isso aí muitas vezes, aí, durante uma semana. 3 vezes, vocês vão fazer a leitura da lei aí 18 vezes. Isso vai mudar a vida de vocês. Pelo menos para mim, é muito útil. Vamos lá nos exercícios agora. Ontem nós paramos na questão 10. Hoje nós vamos para a questão 11. A empresa Serviços de Sucesso Limitada sagrou-se vencedora em processo de licitação e celebrou com o poder público contrato cujo objeto é a prestação de serviço de portaria e limpeza em prédio público, onde funciona a sede do contratante. Então, a empresa ela ia prestar o serviço na sede do contratante, onde funciona a sede. Após o início da execução, por razões técnicas desconhecidas à época da licitação, o contratante, a administração pública, portanto, constatou a necessidade de mudar o local de sua sede dentro do mesmo município. Os senhores concordam que, no primeiro momento, eu ia prestar o serviço em um local, eu contratado, e agora eu vou prestar o serviço em outro local. Isso vai me trazer ônus, porque, a depender da cidade, eu tenho custos envolvidos com deslocamento, enfim, de servidores. Ele mudou a sede no município. Nesse cenário, o contrato celebrado com a empresa Serviços de Sucesso Limitada somente poderá ser editado de forma unilateral no caso hipotético se a modificação implicar alteração do valor inicial atualizado para mais ou para menos em 50%. Isso nós sabemos que não é. Esse limite é 50%, mas é obra, é reforma de prédio e de equipamento, se lembra? Isso é para aumentar só. Deve ser anulado, pois os serviços contratados não são delegáveis ao particular. Isso não tem nada a ver. A letra B está falsa. A letra C, da questão 11. Deixa-me ver aqui. Eu vou ter que ler aqui no exercício, porque na impressão ela saiu. Deixa-me voltar assim. Essa impressão minha, ela está partindo. C. Somente poderá ser editado por acordo entre as partes
pois as mudanças do local de prestação do serviço contratado constituem alteração de regime de execução que não admite alteração do contrato. Não é isso. Isso é falso. Letra D. Agora vamos. Deve ser revogado, pois a alteração do local de prestação de serviços contratados constitui modificação substancial do objeto, violando o dever de estar. Isso é falso também. E letra E. Poderá ser aditado, pois a mudança do local da prestação de serviços contratados, no caso hipotético, constitui modificação qualitativa, permitindo alteração unilateral do contrato. Exatamente. E nós vamos lá no artigo 65.1 e que nós vamos ter essa resposta para essa questão. Vão seguindo aí. Deixa eu compartilhar aqui com os senhores. A fundamentação dessa questão é o artigo 65.1. 65.1. Vamos voltar lá para ela. Aqui. 65, o próximo. Unilateralmente, a modificação do projeto, especificações para melhor adequação técnica. Não. Modificação de projetos e especificações. Sim. Seria nessa hipótese. Necessária modificação do valor inicial do contrato para acréscimos e diminuição quantitativa. Deixa-me ver aqui na Lei 65. Os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados unilateralmente pela administração quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. Bem, essa questão é uma questão, enfim, que a gente fica com uma interrogação, né? Mas, local de prestação de serviços constitui modificação qualitativa. No caso hipotético, permitindo alteração unilateral do contrato. Enfim. As alterações qualitativas, isso é uma outra questão que os senhores poderiam até completar aí no quadro de vocês. Elas são aquelas do 65.1A. E as quantitativas é 65.1B. Qualitativas 1B. E as qualitativas é 1A. Então, ele enquadrou essa hipótese de alteração da mudança do local da prestação de serviço como uma modificação qualitativa, portanto, uma modificação que se enquadra no 65.1A. Modificação de projetos ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. Bem, pessoal, essa prova é de quem? É da VUNESP. Tenham os senhores, então, que mudar o local da prestação de serviços para a VUNESP é uma mudança qualitativa e, portanto, pode ser feito unilateralmente pela administração nos termos do artigo 65.1A. Ponto. Nós temos que aceitar essa verdade. É estranho? Mas essa é a realidade. 12. A respeito do tema contratos administrativos, assinale a alternativa correta. É possível a exigência de garantia em caso de alienação de bens por parte da administração pública? Eu falei com os senhores, alienação, qual é o artigo que nós tratamos de alienação? É o 56, então vamos voltar lá para o 56. E vimos que alienação não, alienação não vamos ter garantia. Obras, serviços e compras. As garantias serão a critério da autoridade e elas devem estar previstas no instrumento convocatório e elas são para obras, serviços e compras. Artigo 56, falso. B. O ordenamento jurídico pátrio admite a celebração de contratos administrativos não escritos. Isso é verdade. Nós vimos isso. Vocês se lembram daquele valor de R$4.000, que é de 5% do 80 mil, né, Elisa? Muito obrigado. Professor, eu nem cheguei a calcular esse daí. Eu fui lá no parágrafo único do artigo 60. Exatamente. Então, nós temos aqui no parágrafo único do artigo 60.
É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração. Regra geral. Ah, mas tem exceção? Tem sim, pode haver contrato verbal com a administração? Sim, salvo de pequenas compras de pronto pagamento, aquelas de valor não superior a 4.000. Vocês se lembram daquele limite 23.2A, que é do convite, que nós acabamos de ver agora, de 80.000? 80.000 é o convite? Então, nós vamos ter 4.000. Nós acabamos de ver esse limite ali agora. Feitas em regime de adiantamento. Então, a letra B está correta com fundamento no 60, parágrafo único. Ótimo, vamos adiante. Caso particular, execute serviço em favor da administração sem ter por base contrato administrativo, essa não deverá realizar qualquer pagamento em razão da atividade. O fundamento disso é um fundamento mais genérico. Vocês se lembram que subsidiariamente nós tínhamos que aplicar a teoria geral dos contratos? Supletivamente? É supletivamente, não é subsidiariamente, não. É o artigo 54. Isso, os contratos eles não se regulam pelas cláusulas do instrumento, pelos preceitos de direito público e, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. Quais são esses princípios? É o venire contra factum próprio, é o tucoque, é o vedação do enriquecimento ilícito, é a boa-fé objetiva, é os deveres anexos do contrato, a boa-fé em se manter os deveres anexos do contrato. Então, o fundamento dessa questão seria a vedação ao enriquecimento ilícito. Letra C, errada. A inadimplência do contratado, com referência aos encargos previdenciários, não transfere à administração pública a responsabilidade pelo seu pagamento? Se lembram disso? Não é este só. E aí eu gostaria muito que quando os senhores vissem uma questão dessa, os senhores já pensassem naquele esquema. Quais são os encargos? São os trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais. O previdenciário tem responsabilidade solidária, nos termos do artigo 800, nos termos do artigo 31 da 8.212, que é a lei da Previdência. Se lembram dessa lei? Esse aqui é o artigo 71. É o artigo 71. Parágrafo 2º? Elisa, parágrafo 2º. Muito obrigado. Professor, mas por que a reforma da Previdência não tirou esse artigo? Não é ridículo isso? Bem, a administração... Não, já que eles fizeram tanta coisa, tanta questão, né, desse Paulo Guedes, ele faz tanta questão de cada real, sei lá do que, e deixou passar isso? Não é estranho? Bem, continua aqui. Depois a gente pode consultar a Lei 8.212 para saber se não teve nenhuma modificação lá no artigo 31, mas na lei continua nestes termos. Essa prova é de 2019. A administração responderá de maneira objetiva pelos danos causados pelo contratado a terceiros. Eu falei isso com os senhores. A responsabilidade do contratado, o responsável, melhor dizendo, o contratado, ele é responsável pelos danos que eles causem à administração e a terceiros. A administração e a terceiros. E eu vou ler aqui para os senhores aquilo que eu falei para vocês ontem. Eu, na verdade, a Lorena tinha me prometido assistir a aula hoje, ela está em Curitiba, talvez não tenha conseguido voltar para a cidade dela. Mas na próxima aula eu vou abrir aquele arquivo que eu lhes enviei da responsabilidade civil e nós vamos, cada um vai... Não da responsabilidade civil. Da responsabilidade civil, nós vamos falar... Eu quero que vocês me façam um pequeno comentário. Eu vou cobrar dos senhores arguição oral sobre o que é fato da obra e fato da administração. Mas eu já vou lhes adiantar que eu mandei para os senhores esses 2 parágrafos. Eu vou localizar aqui a questão da responsabilidade. Não, esse aqui está um pouco difícil. Deixa eu achar nesse outro livro aqui. A responsabilidade, eu vou ler para os senhores. Um parágrafo é o fato da obra. A responsabilidade. Como fica em havendo... O que é isso, fato da obra? Eu falei para vocês. Fato da obra é quando, por exemplo, um dano é causado a alguém pelo simples
pela própria obra, pela obra em si. Como assim? Independe de quem seja contratado pela administração, o túnel feito para a construção do metrô, ele vai causar rachaduras na parede. Seja a administração, seja o contratado. Correto? Porque a obra em si, ela causa o dano. Quando temos essa situação, nós temos a responsabilidade objetiva com fundamento no 37, parágrafo 6º, do Estado. Mas eu vou ler aqui o parágrafo. Agora é localizar. Danos de obra pública. Vamos ver aqui, 867. Se é isso aqui. Às vezes a gente não consegue localizar o fundamento. A responsabilidade civil por danos decorrentes de obra pública, você tem que pensar o seguinte. Isso aqui tá... Eu estou com um pressentimento que pode cair numa prova. Foi feita uma obra pública. O dano foi causado pela própria obra em si, ou seja, qualquer pessoa que viesse a praticar aquela obra, independe daquela pessoa, aquela obra causaria um dano, causaria rachadura na parede. Então, você tem que analisar, o dano foi causado pelo fato da obra? Ou o dano foi causado pela má execução da obra? Então, qualquer pessoa, utilizando-se da melhor técnica, fazendo o buraco do tatuzão para construir o metrô, as casas se rachariam. O nome disso é fato da obra. Agora, essa é uma solução. Se for fato da obra, ou seja, aquela rachadura ela seria provocada por qualquer pessoa que fizesse a obra, a solução é uma. E se for má execução da obra, você tem que perguntar agora quem executa a obra. É a administração ou algum particular que tenha celebrado com o poder público um contrato para executar? Ótimo. Vamos lá. Na hipótese de o dano ser causado só pelo fato da obra, ou seja, qualquer pessoa que fizesse aquela obra, cavasse, fizesse o túnel, independe de quem fizesse, a própria obra em si, ela causaria as rachaduras na parede. Nessa hipótese, a responsabilidade é extracontratual da administração pública e é objetiva na modalidade risco administrativo. Ótimo. Essa regra, se os senhores se lembram, é a regra geral da responsabilidade no direito brasileiro. É a regra do 37, parágrafo 6º. E por que nós chamamos de risco administrativo? Porque nós podemos haver simplesmente isso. Nós podemos haver excludente ou atenuantes. Ótimo. Mas se não foi, e se foi pela má execução, trata-se, aí você tem que perguntar o seguinte, quem executou aquela obra? Esses danos, aí você, nessa hipótese, se for a pessoa que executou, essa pessoa é responsável. E olha que interessante aqui nesse livro que eu estou citando. Pode, entretanto, ocorrer que uma obra pública ocasione dano ao particular em decorrência da má execução de irregularidades imputáveis a quem esteja realizando a obra. Aí, por exemplo, se for a administração que está executando a obra, bem, se for a administração que está executando a obra, artigo 37, parágrafo 6º, da mesma forma. E se for um particular, artigo 70. Artigo 70. Nessa hipótese, interessa saber quem está executando a obra. Se a obra estiver sendo realizada pela própria administração pública, diretamente, teremos uma situação ordinária de responsabilidade civil passível de enquadramento no 37, parágrafo 6º. Teoria objetiva no risco administrativo. Ótimo. Caso em que a administração responde objetivamente perante o prejudicado. Ótimo. Se a obra estiver sendo realizada por um particular, contratado para esse mistério, é ele, executor da obra, quem responde civilmente pelo dano perante a pessoa prejudicada. A responsabilidade é do tipo subjetiva, ou seja, o executor só responderá se tiver atuado com dolo ou culpa, e
e aí você tem que aplicar o artigo 70 da 8666. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Bem, ficou claro? Ficou claro? Se não ficou, não tem problema. A gente vai continuar com as nossas questões. Elisa, tudo bem? Professor, mas eu acho isso uma questão muito assim elaborada, não é? Para a nossa prova. Bem, de qualquer forma, as provas agora elas estão muito sofisticadas, né? Elas vão ficar muito difíceis. Isso começou esse movimento com a prova, a primeira fase do Ceará, da IES, que já foi muito diferente das provas da IES anteriores, né? Mas vocês têm que saber aí as nuances e saberem, os senhores também têm que saber dissertar, deverão saber dissertar aí sobre esse conteúdo, tá bom? Mas lá no esquema Porque eu acho, professor, que assim, responsabilidade, eu acho que o que vai cair é do próprio notário mesmo, né? Eu acho. Ah, sim, no direito administrativo, hein? Bem, mas na primeira fase, responsabilidade civil do Estado é, né? Vamos lá para mais uma questão. Só mais uma questão. Aqui, antes de nós fazermos nosso intervalo. Questão 13. Determinado município, após licitação na modalidade concorrência, firmou com a sociedade empresária. Então, pessoal, voltando a 12, antes de eu continuar. A administração responderá de maneira objetiva pelos danos causados pelo contratado a terceiros? Não. A responsabilidade é subjetiva do contratado perante terceiros nos termos do artigo 70. Ponto. 13. Determinado município, após licitação na modalidade concorrência, firmou com a sociedade empresária contrato de concessão de serviço público, de transporte coletivo de passageiro intramunicipal, dentro do município. No curso do contrato, durante o prazo da concessão, o poder concedente, por motivo de interesse público, deseja retomar o serviço público. No caso, em tela, está-se diante da extinção do contrato. Pessoal, isso aqui não é muito bem o objeto da nossa aula, mas eu vou trazer aqui o nome. Esse conteúdo vai ser no nosso próximo tema, serviços públicos. Se lembram que eu disse aos senhores, serviço público, o que é estudar serviço público? Serviço público é estudar a Lei 8987, que é a lei das concessões e permissões. Então, eu vou trazê-la aqui. E também a lei das parcerias das PPAs. Ótimo, que é aquela 11.000 e alguma coisa. O artigo 37, ele vem falando especificamente. Vamos lá. O artigo começa aqui no artigo 35. Extingue-se a concessão por. Então, a concessão é um contrato também administrativo, mas com regras próprias, específicas. Advento do termo encampação, caducidade, rescisão, anulação e falência. Extinta a concessão, retornam ao poder concedente os bens reversíveis. Aí nós temos algumas regras próprias. O artigo 37, ele define a encampação. O que é a encampação? Retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Vamos lá. Encampação que configura cláusula exorbitante, desde que mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização. 13, letra A, com fundamento no artigo 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo 36. 13, ponto. Então, vamos fazer o seguinte. Professor, qual é a lei? Essa lei? É a lei 8987, Elisa. É a lei das permissões e Tá, concessões, de 1995. Ó, então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o nosso breve intervalo de 10 minutos. Agora são 8h23. 8h30 estamos de volta para nós continuarmos aí a nossa segunda parte, tá bom?
Continuamos com os nossos exercícios, resolvemos o 13, que é a encampação, a resposta. As outras hipóteses também estão previstas na 8987, mas que vamos tratar dessa lei quando formos tratar do serviço público. 14. Ministério Público, para expandir suas instalações físicas após regular processo licitatório, contratou sociedade empresária para prestar serviços de reforma no edifício anexo ao prédio principal da PGJ. Durante a execução do contrato, verificou-se a necessidade de ampliação da obra, a fim de que abarcasse mais 2 andares. No caso em tela, a alteração atinente ao valor da contratação, que tem natureza de modificação quantitativa, é viável. Então, se ele está falando quantitativa, ele está falando 65.1b. Esse é o primeiro ponto que nós vamos ter. Então, vamos abrir aí o nosso 65.1b. Os contratos regidos por essa lei poderão ser alterados com devidas justificativas nos seguintes casos. 1. Unilateralmente pela administração, quando houver necessária modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa. Então, 65.1b, quantitativa. E o parágrafo 1º, ele está falando o seguinte: o contratado fica obrigado a aceitar nas mesmas condições os acréscimos e supressões, e eu falei naquele esquema, obras, serviços e compras, 25% do valor inicial. E reforma de edifício ou de equipamento, 50% para acréscimos. 50% para acréscimos. Então, apenas se houver concordância? Não, pode fazê-lo unilateralmente. Apenas se houver concordância? Não, pode fazê-lo unilateralmente, nos termos do 65.1b. Unilateralmente pelo contratante, observado o limite de 50% do valor inicial atualizado do contrato para os seus acréscimos. Então, você vai ter em mente 65.1b, conjugado com o parágrafo 1º do artigo 65. Ficou claro? Ótimo. Letra C é a resposta. 25% não é, e no processo licitatório não é, porque ele já disse que é possível fazer unilateralmente. A própria questão já nos trouxe, vai se enquadrar no 65.1b. Adiante. Essa é a questão 15. A questão 15 está sem... Cortou também. Deixa eu ver aqui. 12, 13. Aqui também cortou. Vou ter que ler a questão aqui. Ver o exercício. Os senhores têm aí este exercício, né? 15. O secretário de Estado de Habitação do Estado Alfa, secretário do município, não, do Estado, né? Secretário do Estado, após regular o processo administrativo, constatou que a sociedade empresária Beta tinha sido responsável pela inexecução de considerável parcela do contrato que celebrara com o Estado, a sociedade empresária, visando a construção de moradias populares. Por tal razão, e levando em consideração os demais elementos dos autos, decidiu aplicar-lhe a denominada declaração de inidoneidade, que está prevista no 87º, inciso 4º. Aqui na Lei 87, a partir do artigo 86, na verdade não, a partir do artigo 81, nós já temos as sanções, né? Essas sanções, elas estão no capítulo 4º das sanções administrativas e da tutela judicial. Quando vamos tratar especificamente de contratos, nós paramos aqui no artigo 80. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter que vencer essa parte terceira da Lei 8666. Por quê? Nós podemos dividir assim, a Lei 8666 na primeira parte, que é a parte de licitação, que vai até o artigo 53. A segunda parte é a parte dos contratos, né? Afinal de contas, os contratos eles são sucedâneos lógicos de um processo regular de licitação, concordam? E, por fim, nós vamos ter uma terceira parte, que são essas sanções administrativas e a tutela judicial. Mas já vamos tratando aqui nessa questão, não tem problema não. 87. A inexecução total ou parcial do contrato poderá garantir da prévia defesa pela inexecução total ou parcial. A administração poderá, pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá aplicar as sanções: advertência, multa, suspensão, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada anteriormente. Ótimo. Então, vamos lá. A declaração de inidoneidade, prevista no inciso 87, inciso 4º. À luz da sistemática legal, a referida sanção faz com que a sociedade empresária fique em possibilidade de participar de qualquer licitação no âmbito do estado-alvo. Pessoal, essa questão aqui, ela tem até algo específico. O que é o algo específico dela? Os senhores observaram que nós temos aqui no 87, 3 e no 4, sanções. Sanções que são aplicadas pela administração. O que diz o STJ relativamente àquela sanção do 87.4? O STJ, ele diz especificamente que, não só o 87.4, mas o 87.3. Se o secretário de Estado, ele aplica uma sanção destas a uma empresa, a essa empresa que inexecutou de forma, ou melhor, executou de forma inadequada ou inexecutou nos termos, inexecutou a obra, essa sanção administrativa, ela vale para a contratação daquela empresa, para todos os contratos daquela empresa, em toda a administração. Então, aquela empresa ela não pode firmar um contrato, por exemplo, com o município. E ela não vai poder firmar um contrato, por exemplo, com a União. Então, os senhores vão ter em mente o seguinte, que, em se tratando do inciso da suspensão temporária e da declaração de inidoneidade, o STJ, ele entende que se estende para toda a administração pública. Esse é o primeiro ponto. Agora, o que diz o TCU, o Tribunal de Contas da União, e a doutrina majoritária? O 87, terceiro, ele só vale para o órgão ou para aquela entidade. Então, vamos imaginar o seguinte, essa empresa, ela foi suspensa temporariamente de participar em licitação e foi impedida de contratar com a administração por prazo não superior a 2 anos. Foi o secretário do Estado? Se foi com o secretário do Estado, essa empresa ela não pode firmar mais nenhum acordo com o Estado, nenhum contrato com o Estado. Os senhores entenderam? Mas só com o Estado ela pode firmar, por exemplo, com o município ou com a União. O entendimento do TCU e o entendimento majoritário da doutrina, ele é restritivo, esse tratando de 87.3, ao órgão ou à entidade que o contratou. Então, só vale ali para o Estado. E o 87.4? Se se tratar de 87.4, inidoneidade, aí a inidoneidade vale para todo mundo. Então, nós temos, na verdade, são não 3 posicionamentos, mas 2 posicionamentos. Um posicionamento que é o posicionamento do STJ, que diz que o 3 e o 4, ele vale para todo essas sanções que são aplicadas. Elas valem para toda a administração pública. Essa é a primeira vertente do STJ. E a segunda, que é a doutrina majoritária, e o TCU, que faz uma distinção, que fala, se for 3, nós vamos, essa sanção só vai valer no âmbito ali daquele órgão, daquela entidade, no caso, o Estado, que a aplicou, mas não valerá para a União ou para o município. Mas a 4, inidoneidade, vale para toda a administração pública. Então, os senhores entenderam que a doutrina majoritária faz uma exceção para 3, ele tira de toda a administração pública e restringe para aquele órgão, para aquela entidade? É isso.
Participar de qualquer licitação no âmbito do Estado alfa que tenha por objeto idêntico ao contrato que deixou de executar. Não, a gente sabe que no âmbito, tanto para a posição do STJ quanto a posição majoritária no TCU, ela, no Estado, ela está impedida, né? Tanto na 3 quanto na 4. Licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos. Exato, não é inidoneidade, não é quarto, não é inidoneidade, não vale para toda a administração pública, não diz isso o STJ e não diz isso a doutrina majoritária, o TCU, então a letra B é a responsável, a resposta certa, porque vale para todos. Letra C, licitar ou contratar com todos os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Estado alfa, responsável pela sanção. Olha só, esse é um problema. A letra B ela é mais certa porque ela é mais abrangente que a letra C. Mas esse é um problema dessas questões. Isso aqui, essa questão tinha que ter sido anulada. Porque a letra C ela não está errada. A letra B ela é mais abrangente. Ser contratado diretamente, sem licitação, nada a ver. Não tem, a letra D está equivocada. E a letra E, contratos, pagamentos adiantados, não faz o menor sentido, isso é vedado. 16. Determinada sociedade empresária que mantinha diversos contratos com a administração pública municipal percebeu uma intensa diminuição do lucro em 2 deles. No contrato, identificou-se que a administração municipal, primeiro ponto, identificou-se que a administração municipal tinha alterado unilateralmente parte substancial do contrato, dificultando a execução. No contrato A, na verdade. No contrato B, a diminuição do lucro decorrera do aumento de imposto a cargo do município. À luz da sistemática legal, é correto afirmar que nós já vimos que são áreas administrativas, mas antes de nós irmos adiante, eu vou passar aqui pelo fato do príncipe e fato da administração. Ó, eu vou ler aqui porque vou tirar uma foto depois para que os senhores também tenham. O fato do príncipe é toda determinação estatal geral, imprevisível ou inevitável que impeça, ou, o que é mais comum, onere substancialmente a execução do contrato, autorizando a sua revisão ou mesmo a sua rescisão na hipótese de tornar-se impossível o seu cumprimento. Ele está previsto no 65.2d, que nós lemos, é aquela parte final, como situação ensejadora da revisão contratual por acordo das partes. Nós já vimos isso lá. Para garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contratado. Esse é o fato do príncipe. Então, a determinação estatal e geral. O fundamento desse dispositivo é o mesmo que embasa a revisão. Somente é preciso aqui observar que não trata a hipótese do parágrafo 5º, Teoria da imprevisão. Vamos lá. Letra A. Ambas as situações são exemplos de área administrativa, sendo que no contrato A ocorre o fato da administração. Isso é verdade. Identificou-se que a administração tinha alterado unilateralmente parte substancial do contrato. E o B, diminuição do lucro decorrera do aumento de imposto a cargo do município. E B é fato do príncipe. Então, os senhores vão ter o seguinte, o fato do príncipe é uma determinação geral, imprevisível e inevitável. Então, por exemplo, o fato do príncipe, geralmente, estamos falando de imposto. O imposto, ele vale para todo mundo. Ele vale para todo mundo. Então, ele é geral, não é só para o contratado. Ele é para todos. Determinação estatal e geral. E fato da administração ocorre quando há uma modificação específica relacionada ao contrato. Isso está aqui, ó, na minha doutrina, que eu estou a seguir. Ocorre a causa justificadora de inadimplemento do contrato, conhecido como fato da administração, toda vez que uma ação ou omissão do poder público, especificamente relacionada ao contrato, impede ou retarda a sua execução. Na especificidade da ação ou omissão da administração relativamente ao contrato reside a diferença entre fato da administração e fato do príncipe. Este
do príncipe é sempre geral do Estado e atinge reflexamente o contrato. Então, o fato do príncipe, ele é geral, eles são áreas administrativas. Geral, fato do príncipe, geral é o imposto e atinge reflexamente o contrato. Norma, fato do príncipe é geral, atinge reflexamente o contrato. Fato da administração é específica relacionada ao contrato. Então, ambas as situações são exemplos de área administrativa, sendo que no contrato ocorre o A. Identificou-se que a administração alterou unilateralmente parte substancial do contrato. Especificamente ao contrato, diretamente ao contrato, o nome disso é fato da administração. E diminuição do lucro porque houve aumento do imposto. Isso aí é fato do príncipe. As duas áreas são áreas administrativas. Eu vou buscar aqui uma diferença entre a área administrativa e a área econômica. A área administrativa, fato do príncipe, área administrativa e área econômica. Deixe-me ler aqui uma definição. A área econômica é todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível e inevitável, que causa um desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para o contratado. Deixe-me ver aqui um exemplo. Vou me fundamentar porque ele aqui não está trazendo essas definições. Vamos aqui no professor José dos Santos Carvalho Filho. Contratos, desapropriação, bens públicos, dimensão, responsabilidade, concessão. Equação, duração, fato do príncipe, teoria da imprevisão, 219. Espera aí. Vamos ler aqui o que o professor José dos Santos nos apresenta. Aqui a gente precisa de ter uma... segundo bem sintetiza Lobadet, ocorre a teoria da imprevisão quando no curso do contrato sobrevêm eventos excepcionais e imprevisíveis que subvertem a equação econômica financeira. O fundamento da imprevisão é a cláusula rebus sic stantibus. Agora ele cita aqui o que é uma área econômica. O elemento característico do Instituto é a área econômica e sobre ela vale repetir o que diz Caio Tácito. A área econômica é, por natureza extraordinária, excedente aos riscos normais admitidos pela natureza do negócio. Os fenômenos da instabilidade econômica ou social, então a área econômica são guerras, crises econômicas, desvalorização da moeda, são as causas principais do estado de imprevisão, tanto pela importância do impacto de seus efeitos, como pela imprevisibilidade de suas consequências. Então, a área econômica... Oi, Elisa, estava sentindo sua falta. Elisa. Então, estamos a tratar da área administrativa e da área... É a questão 16, né? Exato. Então, ela tem uma diferença, Elisa. A área administrativa, ela é, em razão, ela tem por fundamento, estamos a falar de teoria da imprevisão, e o que se busca manter, né, é aquele preceito, o rebus sic stantibus. Os contratos, os contratos eles devem ser cumpridos, né? O contrato deve ser cumprido presente as condições existentes quando o pacto foi avançado. Então, nós temos isso, teoria da imprevisão, a cláusula rebus sic stantibus, e nós vamos ter duas áreas. Uma área administrativa, e qual seria a administrativa? Porque
o Estado interfere, o Estado ele causa aquele desequilíbrio. Como? Por um fato da administração. Quando eu falo fato da administração, a própria administração ela onera o contrato de forma que ele não é mais exequível. Agora pode ser um fato do príncipe. O fato do príncipe é um evento genérico, obviamente causado pela própria administração e que só reflexamente atinge aquele contrato. É o aumento do tributo. Agora, a área econômica, ela foge do âmbito da administração. Ela é, por natureza, extraordinária, excede os riscos normais admitidos pela natureza do negócio. Os fenômenos da instabilidade econômica ou social são as causas principais do estado de imprevisão, tanto pela importância do impacto de seus efeitos, como pela imprevisibilidade. Assinala ainda o Caio Tácito, grande publicista, que o fato gerador da imprevisão deve ser independente da vontade do beneficiário. Claro, ele não pode ter agido com culpa. O evento não pode ter sido dado, ele não pode ter dado causa ao evento. O efeito da teoria da imprevisão calca-se em duas vertentes. Se a parte prejudicada, então aqui é outro ponto, né? O fato do príncipe, então, é a área administrativa. Fato oriundo da administração que não se preordena diretamente ao particular contratado. Tem o cunho de generalidade e reflexamente incide sobre o contrato. Então, ficamos conversados, né? Questão 16. Nós sabemos que a área administrativa, ela se divide em fato da administração e fato do príncipe, e a área econômica se fundamenta em situações alheias à atuação do Estado. Ótimo. 17. Em relação às características dos contratos administrativos, assinale a alternativa correta. Perdão, pessoal. Todo contrato administrativo tem uma forma definida na lei indispensável de sua regularidade. Por incrível que pareça, essa questão foi considerada correta, né? Mas a forma é um elemento vinculado, né? Enfim, a 17 é a letra A. Pessoal, essas questões a gente vai resolver. Não há como explicar, às vezes, o que as bancas nós tentamos extrair ali e construir uma teoria sobre o que traz as questões, sobre o conteúdo das questões, mas nem sempre isso é possível, porque as bancas, às vezes, elas são aleatórias, são vários examinadores que elaboram as provas. Nós tentamos aí fazer o máximo possível para se ter... Professor, mas esse chefe de divisão pessoal não deve ser uma pessoa não formada em direito? Ah, pois é, exatamente. É que eu acho que as questões, elas não estão para um especialista, né? Porque eles falam assim, né? Todo contrato permite a celebração de aleatórios com indefinição. Então, claro que não. Aí depois, com a entrega das coisas, também não. Na alternativa C. Aí a gente volta para A, fica todo contrato tem a sua forma definida em lei e tem que ser regular. Então, para quem não é formado em direito, pode ser que isso seja mais razoável, não pode ser? Ah, sim, não, com certeza, Elisa, absolutamente. Ficou claro? Porque para a gente é estranho, né? Não, com certeza. Pessoal, eu quero que os senhores tenham em mente uma classificação que é muito importante do contrato. É o seguinte: os contratos eles podem ser onerosos. O contrato ser oneroso significa que as partes elas têm bônus e ônus. Isso é um gênero. Por quê? Porque nós, no contrato oneroso, nós podemos ter duas espécies. Nós temos um contrato que é chamado oneroso comutativo. Sabe o que é comutativo? Eu sei exatamente qual é o meu ônus e qual é o meu bônus.
E ele se difere, são todos os contratos. Então, por exemplo, eu comprei um imóvel, eu tive o bônus à casa e o ônus foi o pagamento do preço, o preço. Os senhores observam que ele foi oneroso porque eu não tive ganho e perda. Ganhei a casa, perdi o dinheiro. O oneroso, ele tem esse aspecto de ônus e bônus. Os senhores sempre vão lembrar disso. Se ele for comutativo, eu sei, eu, comprador, e o vendedor, nós sabemos exatamente quais serão os nossos ônus e quais serão os nossos bônus. O comutativo tem relação com você saber exatamente o quanto você ganha e o quanto você despende. Qual é outra espécie de contrato oneroso? É o contrato aleatório. Por quê? O contrato aleatório, eu não sei exatamente qual vai ser o meu ganho, eu só sei qual vai ser a minha perda. Por exemplo, se eu faço um contrato de seguro, e vocês têm que pensar no exemplo típico. No contrato de seguro, eu vou pagar o seguro ao final de um ano. O seguro vale por um ano. Mas eu não vou ter retorno econômico nenhum. Vocês estão entendendo? Agora, por exemplo, eu posso perder o meu carro e eu vou ser indenizado aí de 50, 100 mil reais, perda total do meu carro. Mas vocês concordam que esse recebimento ele não tem relação com o seu pagamento? Ele é aleatório. Ele é aleatório. Isso também vale para aqueles penhores, né? Agrícolas, de que o banco ele empresta o dinheiro. Ele empresta o dinheiro. Não, esse exemplo não é muito bom, não. O exemplo melhor, vamos ficar com este. Vou melhorar esse exemplo do penhor depois. O exemplo melhor é o seguinte, é o seguro do carro, é o aleatório. Então, vocês vão pensar sempre oneroso aleatório é o seguro do carro e oneroso comutativo é a compra e venda da casa. Ponto. Vamos ficar por aqui. Então, questão 17. É porque o contrato administrativo, ele é um contrato oneroso e ele é um contrato comutativo, ele é um contrato consensual, que ninguém é obrigado a fazer contrato com a administração, portanto, ele é consensual. Ele é oneroso comutativo e ele é consensual. Eu quero que os senhores tenham em mente isso. 18. O Morfeu foi contratado pela administração pública para a realização de uma obra. Durante a execução do respectivo contrato, administrativo, Morfeu, por sua conduta pessoal, na condução da obra, a causou por causar danos a um particular. Pessoal, o artigo 70 diz o quê? Que quem é contratado não responde. E se responde, qual é a resposta? Como ele responde? Subjetivamente. Subjetivamente. Não é a administração. Então, é o Morfeu que tem que responder pela execução da obra, perante o contratado, perante o particular que sofreu o dano. Não é a administração. Então, esse é o artigo 70. E muito interessante nós estudarmos esse artigo 70 depois de nós termos visto a responsabilidade. Só você pode juntar aqueles encargos trabalhistas, aqueles outros dois, exceto o previdenciário, a responsabilidade. Não se transfere a responsabilidade para a administração. A administração pública deve ser responsabilizada diretamente? Não, falso. B. Há responsabilidade solidária entre o Morfeu e a administração pública pelos danos causados ao particular? Não. O artigo 70 não fala isso. Vamos lá, eu vou ter que abrir aqui de novo. Aqui, peraí. É o 17. 18.
Letra C. Morfeu deve ser responsabilizado pelos danos causados ao particular, mesmo não tenha agido com dolo ou culpa. Falso, porque a responsabilidade dele é subjetiva. Vocês estão com o artigo 70 aqui, por favor? Artigo 70. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente tanto à administração quanto a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade do contratado à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. A única responsável pelos danos causados ao particular é a administração. Falso. Letra E. Os danos devem ser ressarcidos por Morfeu se este agiu com dolo ou culpa, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento da administração. É a letra E, nos termos do artigo 70. 19. A empresa ABC, ela firmou com o município um contrato administrativo, mas este, durante a sua execução, acabou sendo declarado nulo por circunstâncias alheias à vontade das partes contratantes. Nessa situação hipotética, considerando as características dos contratos administrativos, a Lei 8666 dispõe que a declaração de nulidade não terá efeitos retroativos? Nós já vimos que terá efeitos retroativos. Agora, só um minutinho, eu vou localizar aqui o artigo na 8666. Vamos lá. Eu vou compartilhar com os senhores. Nós já vimos isso. Espera aí. Artigo 59. A declaração de nulidade do contrato administrativo opera retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. Então, o fundamento da letra A é o artigo 59. O parágrafo único diz que a nulidade não exonera a administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contando que não lhe seja imputável, promovendo, né, não lhe seja ela, administração, imputável é ela, né? Promovendo-se a responsabilidade daquela pessoa que tenha causado o prejuízo. Letra B. Não terá efeitos retroativos? Falso, acabamos de ler. Não, letra A e letra B estão equivocados. Letra C. Terá efeitos retroativos, impedindo os efeitos jurídicos que ele ordinariamente deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos, e a empresa ABC terá direito a ser indenizada pelo que já houver executado até a data da declaração de nulidade do contrato, desde que ela não seja responsável pela nulidade. Exatamente, é o artigo 59, parágrafo único. Ótimo. 19 é isso, é o artigo 59. Questão fácil, né? Agora que nós já vimos a lei. 20. Durante a execução de contrato administrativo de prestação de serviços celebrados, nos termos da 8666, no momento de realizar o pagamento da fatura apresentada pela contratada, o Departamento de Administração do Poder Público, o contratante, verifica que a empresa não possui certidão negativa de débitos tributários e da dívida ativa. Ó, pessoal, essas condições, elas devem ser mantidas durante toda a execução do contrato. O artigo 55 diz o seguinte: os contratos administrativos, eles regem-se pelas suas cláusulas, pelos preceitos de direito público, supletivamente, princípios da teoria geral e as disposições de direito privado. São as cláusulas necessárias em todos os contratos aqui estabeleçam. Então, aquelas condições da pessoa jurídica necessárias a ela, pessoa jurídica, para firmar o contrato, aquelas condições elas devem ser mantidas por toda a execução do contrato. Por toda a execução do contrato. É o inciso 13, não é, professor, do 55? Exatamente, Elisa. A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação da licitação. Todas as condições de habilitação. Então, vamos lá. Então, não havia certidão negativa.
Nesse cenário hipotético, o poder público contratante ele poderá... Então, nós temos que rescindir um contrato administrativo, porque ele descumpre, vamos lá nas hipóteses de rescisão. Lá no final, alteração dos contratos, execução dos contratos, e daí na execução, rescisão. Artigo 78. Então, nós vimos o artigo 55.13 e o artigo 78. Não cumprimento de cláusulas contratuais, poderíamos ter por fundamento 78.1. Atraso, paralisação, desatendimento de determinações regulares... não. Decretação, dissolução, alteração... Aqui, a rescisão, nós vamos tê-lo, então, aqui no 78.1. 78.1. Porque o 55, ele fala... 55, ele diz, são cláusulas necessárias à manutenção das condições de habilitação e qualificação. E a partir do momento em que ele não tem a certidão negativa, os senhores estão entendendo? Então, temos que conciliar o inciso 1 do artigo 70... E 8. Exato, é 78.1 com 55.13. 78.1. Ótimo. Rescindiu o contrato administrativo assegurado o contrato em ampla defesa. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer mais 20 exercícios, porque nós temos que ficar bons nessa matéria, mas vamos fazer na nossa aula extraordinária que nós vamos ter essa semana. E eu gostaria de marcá-los com os senhores. Eu vou parar a gravação aqui para nós conversarmos sobre isso. Então, deixe-me parar a gravação.